E aí pessoal, beleza? Hoje nossa aula tem por tema da aplicação da pena, tá certo? Olha só, ultrapassada todas as fases do devido processo legal, ocorrerá a aplicação da pena pelo juiz, tá certo? A aplicação da pena, o que é então essa aplicação da pena? É uma atividade jurisdicional em que o juiz, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, tá certo? Motivado, não simplesmente um livre convencimento, é livre convencimento motivado, deverá aplicar a pena com base nos parâmetros mínimos e máximos legais, tá certo? Parâmetros mínimos e máximos legais na busca de uma pena justa e suficiente para a reprovação do crime, tá certo? Ora, gente, é sabido que na antiguidade, tá? Então lá, né, historicamente falando aí, os juízes aplicavam penas conforme suas próprias vontades, tá certo? Visto encontrar-se emergidos em um cenário político tirânico, tá? Tirânico, onde reinava a arbitrariedade dos poderosos e a desproporcionalidade das medidas punitivas, tá certo? Isso na antiguidade, né? A gente sabe muito bem como ocorria essa aplicação da pena nos tempos remotos aí. E essas penas muito desproporcionais aplicadas aos cidadãos. Acerca dessa temática, gente, o autor César Roberto Bittencourt, ele preleciona em sua obra o seguinte, olha que interessante aqui, ó. Na Idade Média, o arbítrio judicial imposto por exigências políticas da tirania era produto, tá, de um regime penal que não estabelecia a determinação da sanção penal. Isso nas palavras de Roberto Bittencourt. Continuando aqui, com a evolução então, né, do direito, tá, e a consagração dos direitos fundamentais do cidadão, tá, a aplicação da pena pelo magistrado, em que pese ser um ato discricionário no tocante à sua dosimetria, está juridicamente vinculado, né, essa aplicação da pena está vinculada aos limites mínimos e máximos determinados pela lei, conforme consagrado no princípio constitucional da legalidade, que, descrevendo em sua máxima, diz o seguinte: não há pena sem prévia cominação legal, tá certo? Que também está intrinsecamente ligado ao princípio da individualização da pena, tá certo? Está ligado também da individualização da pena, estatuído no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Deste modo, o juiz, senhores, de acordo com o caso concreto e de posse de todo o conjunto probatório instruído no devido processo legal, estará livre para fazer as suas opções, né, na dosimetria da pena, observando os limites mínimos e máximos determinados por lei. Com o objetivo de quê, gente? Com o objetivo de aplicar uma pena justa, tá? E individualizada a cada réu, conforme o grau, tá certo, gente? Conforme o grau de reprovabilidade de cada fato criminoso praticado, tá certo? Vamos agora, senhores, falar do sistema trifásico de aplicação da pena. Olha que interessante esse sistema trifásico de aplicação da pena. Bom, para a dosimetria da pena, o Código Penal, conforme dispõe o artigo 68 caput,
exige que o juiz perpasse por 3 fases distintas, conforme denominado sistema trifásico, idealizado pelo professor Nelson Hungria, senhores, que alguém já deve ter ouvido falar desse grande, penalista Nelson Hungria. Esse sistema é adotado pelo Código Penal brasileiro, beleza? Sistema trifásico de Nelson Hungria. Esse sistema busca privilegiar o princípio da individualização da pena, consagrado pela Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso 46, com o objetivo, senhores, de a aplicação da pena ser imposta de forma individual e justa, face ao crime cometido e ao autor da infração criminosa. Então, individualizada, certo? Não há pena coletiva, a pena é aplicada individualizada. Acerca desse tema, o grande mestre Nelson Hungria assevera que, olha só, o que se pretende é a individualização racional da pena ao crime, certo? E a penalidade do criminoso, e não a ditadura judicial, a justiça da cabra cega. Isso, palavras do doutrinador Nelson Hungria. Seguindo, gente. Ora, desse modo, o sistema trifásico de aplicação de pena determina que, na aplicação da pena, o juiz deverá observar necessariamente as 3 fases distintas disposta no artigo 68, caput do Código Penal. Quais sejam? Olha só, então a primeira fase é qual? Olha só. Primeira fase, cálculo da pena base com fundamento na análise das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59, caput do CP. Tá certo, gente? Então, na primeira fase, analisa-se as circunstâncias judiciais, tá certo? Que estão elencadas ali no artigo 59 caput do CP. E essas circunstâncias, gente, são as seguintes, ó. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, para com isso, tá certo? Analisando todas essas circunstâncias, tá? Estabelecer a pena base. Beleza? Falamos da primeira fase. E a segunda fase? O juiz, então, concluindo essa primeira fase, ele passará à segunda fase, que é a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes legais, tá certo? Como que se dá essa segunda fase? Olha só, trata-se das circunstâncias agravantes elencadas no artigo 61 e 62 do Código Penal, tá certo? E atenuantes dispostas nos artigos 65 e 66 também do Código Penal, que conforme determina a lei, tá, gente? Conforme determina a lei, são de aplicação obrigatória pelo magistrado, podendo se depreender dos artigos 61 e 65 do Código Penal, tá? Por utilizarem o advérbio sempre, no sentido de toda vez, tá, que elas estiverem presentes, deverão ser consideradas pelo julgador. Então falamos aí da segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes. Terceira fase agora, qual é essa terceira fase? Olha só, na terceira fase, deverá então o juiz observar as causas de aumento e de diminuição de pena. Tá bom? Vale ressaltar que a posição doutrinária entendendo que existe uma quarta fase, tá certo? Na aplicação, tá? Essa quarta fase seria na aplicação da pena, que é a análise do juiz sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos ou pena pecuniária, tá bom?
Esta posição aí, gente, de quarta fase aí, posição é defendida por Alberto Silva Franco, tá certo? Mas em regra nós não adotamos essa quarta fase, são 3 fases. Ponto importante que deve ser observado na aplicação da pena é que cada etapa analisada para a fixação da pena, tá bom? Deverá ser fundamentada pelo magistrado, tá certo, gente? Ó, livre convencimento motivado, fundamentado, não é da cabeça do juiz, não, simplesmente do entendimento dele, não, motivado, conforme mandamento constitucional, tá certo? Disposto no artigo 93, inciso 9, quando descreve que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Tá certo, senhores? Então, princípio constitucional, tá? A garantia constitucional conquistada com o fim de preservar a individualização da pena e oportunizar ao condenado o direito à ampla defesa e ao contraditório em grau de recurso. Tá certo, gente? E como a própria Carta Constitucional, ela preleciona a ausência da fundamentação em qualquer das fases, ó, primeira, segunda ou terceira fase, em qualquer das fases da aplicação da pena, ensejará a nulidade da sentença ou a redução da pena ao mínimo legal. Tá certo, gente? Então essa foi uma aula, né, sintetizando aqui então a aplicação da pena, ou seja, como que o juiz aplica a pena no sistema jurídico penal brasileiro. Lembre-se então, método, tá, trifásico de Nelson Hungria, adotado pelo nosso Código Penal. Temos 3 fases, primeira, segunda e a terceira. Primeira fase, circunstâncias judiciais, dos artigos 59 caput. Segunda fase, tá? Na segunda fase, tratamos das agravantes e atenuantes. Na terceira fase, o juiz tratará então de quê? De analisar as causas de aumento e diminuição de pena, tá certo? Lembrando mais uma vez, todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser motivadas. O princípio, gente, olha só, nós temos o princípio do livre convencimento motivado, tá certo? Nós adotamos esse princípio, tá? No ordenamento jurídico processual brasileiro, tá? E o princípio, o juiz tem essa livre, né? Essa livre apreciação, sim, mas com base nas provas, tá certo? Com base, né, no conteúdo probatório que está diante dele. Não é da cabeça dele, não. Ele não pode inventar situações que estejam fora do processo. O juiz tem a livre apreciação dentro do conjunto probatório que está diante dele, tá certo? Que foi montado através da instrução processual, tá certo, senhores? Aguardo vocês para a próxima aula. Ó, esse capítulo está completinho aqui na nossa doutrina de Direito Penal, parte geral, volume 1, tá certo? Querendo adquiri-la, só entrar em contato conosco, tá? Pode entrar em contato conosco via Instagram, Luciano Félix _jurista, pode entrar em contato conosco, ou também editora Lumen Juris, tá certo? Aguardo vocês, próxima aula!